Glória a Deus. Meus irmãos, pode sentar, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós temos sido abençoados pela palavra do Senhor a cada dia, cada sexta-feira de ensino, de estudo, de aprendizado. Estamos numa série de mensagens que temos falado sobre os fundamentos apostólicos, fundamentos que serviram de base para a igreja primitiva, para o seu desenvolvimento, e que são parte, ou são o fundamento que hoje nós pregamos. Semana passada nós falamos a respeito da palavra de Deus, da doutrina da palavra, do ensinamento dos apóstolos, que toda a base da sua pregação se desenvolvia através de Cristo, e somente de Cristo, porque Ele é o grande fundamento. E 4 pilares são edificados sobre este fundamento, ou se desenvolvem dele, que é a doutrina, o ensinamento, a maneira como os apóstolos ensinavam, trazendo todas as coisas, ou fazendo com que todo o ensinamento se voltasse para Cristo. O apóstolo Paulo, chegando a uma igreja, disse: nada fiz saber entre vós, a não ser Cristo, e este crucificado. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, falando semana passada da palavra, hoje nós vamos falar da comunhão da igreja apostólica. Eu queria chamar aqui o pastor Anderson, vai estar ministrando a palavra de Deus para nós nessa noite. Ele está bem arrumado, trocou o óculos, jogou um topete. Glória a Deus. Pais queridos, vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus, isso é o importante. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, né? É maravilhoso, né, irmãos, aprender da palavra de Deus. É bom ou não? E quando a gente aprende, o que a gente faz com essa palavra? E aí, o que a gente faz? Pratica, né? Coloca em prática. Então eu tenho certeza que o Senhor essa noite irá falar conosco através desse ensinamento e nós iremos colocar em prática. Amém, queridos? Eu acho que vocês já me conhecem, eu sou o Anderson, né? Obrigado, pastor, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouco essa noite sobre a comunhão da igreja apostólica, né? E é muito bom falar sobre comunhão, porque muitas vezes a gente pode confundir, né, o sentido de comunhão dentro da igreja. E quando a gente confunde, a gente acaba perdendo um pouco o foco e a linha do que Cristo tem para nós. Amém? E sem perder tempo, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, nós vamos ler até o 47, glória a Deus. Atos 2, do 42 ao 47, que vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para aprender da Tua palavra, Pai. Que o nosso coração essa noite possa
queimar por Ti, que o nosso coração possa ser, Senhor, uma terra fértil, aonde vai receber, Senhor, de uma maneira especial tudo o que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Espírito Santo, fique à vontade, ministra no nosso coração. Eu repreendo, Senhor, todo espírito que queira, Senhor, roubar a Tua palavra, Senhor. Todo espírito de distração que caia por terra no poder do nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite, é o que eu te peço e eu te agradeço, amém, graças a Deus. Vai passar os slides? Vai? Então tá bom, nós vamos nos acompanhando aqui, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira comunhão, tá? A comunhão da igreja apostólica. E eu queria já começar lendo com vocês em Mateus 12, 25, que vai dizer assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então quer dizer, a gente vê que Jesus, ele, quando trazem aquele homem, né, que não falava, não ouvia, né, endemoniado, Jesus, ele cura aquele homem. Os fariseus, eles começam a dizer que Jesus, ele estava fazendo aquilo em nome do príncipe dos demônios, que era Beelzebul, né? É quando Jesus fala, como? Que eu vou expulsar um demônio em nome de um demônio. A casa dividida, ela não vai subsistir, e isso serve para a igreja. Uma igreja dividida, ela não vai subsistir, ela não vai existir. Uma igreja dividida, ela vai ser uma igreja fraca, ela vai se enfraquecer, né? E é isso que eu queria falar com vocês essa noite, porque nós temos um grande exemplo no livro de Atos. Pode passar, no 2:42, que vai dizer que eles se dedicavam aos ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações, né? E como o pastor Paulinho já falou aqui, ele fez um resumo do estudo anterior. Esse ensino dos apóstolos, eles se baseavam tudo em Jesus. Tudo que Jesus ensinou era o que eles se baseavam. E eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa hoje? Não mudou nada, né? E o ensinamento, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Está lá em Mateus 28, 20. Ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. Jesus, ele nos ordenou algo, né? E o que Jesus nos ordenou, ele quer que nós passemos adiante, ele quer que nós ensinemos. E era o que aqueles homens, era o que aquela igreja fazia. Era um evangelho simples, aonde eles falavam do nome de Jesus e o que Jesus tinha feito e o que Jesus tinha ensinado para eles. Pode passar, por favor. Esses ensinamentos se concentravam na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. E a comunhão dos apóstolos o faziam ter unidade. Uma igreja, para ela alcançar a unidade, ela tem que ter comunhão. A igreja, ela não vai alcançar a unidade se ela não tiver comunhão. Eles tinham uma comunhão poderosa, irmãos. Sabe por quê? Porque eles tinham comunhão com o Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, como igreja, nós não teremos comunhão se antes nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo. Uma igreja, para ela ter comunhão, ela primeiro precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos, eles tinham essa comunhão com o Espírito Santo, e isso se tornava fácil de eles terem comunhão entre eles. Mas nós não vamos conseguir chegar nesse nível se antes nós não buscarmos a Jesus,
se antes nós não buscarmos essa comunhão com o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13:14, aqui vai dizer, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aqui é a conhecida bênção apostólica que todo final de culto nós damos para encerrar o culto, amém? E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E muitas vezes nós esquecemos de ter comunhão com o Espírito Santo e nós queremos só ter comunhão com a igreja. Mas eu quero te falar algo: se não tiver comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com a igreja vai ser vazia. A comunhão com a igreja não vai passar de um ajuntamento de pessoas. E não é dessa comunhão que nós estamos falando aqui. Não é de um ajuntamento de pessoas. É uma comunhão que proclama o Evangelho de Jesus, que ensina sobre a palavra de Deus. E a gente vai ver mais na frente que isso trazia benefícios, porque isso todos os dias eram acrescentadas pessoas. Quer dizer, todos os dias pessoas aceitavam Jesus. E isso se dava porque eles criam piamente na morte e na ressurreição de Cristo. Pode passar, você está acompanhando aí? Parou? Não tem problema. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós não acreditarmos verdadeiramente que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, nós nunca conseguiremos chegar a um nível de comunhão que Jesus requer de nós. Nós precisamos crer que Jesus pagou um alto preço por mim e por você, querido, ao ser crucificado. Nós precisamos crer que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e com essa ressurreição Ele nos lavou e nos remiu com o seu sangue. O meu coração e o seu essa noite precisa queimar por isso. Aleluia! Nós precisamos crer nisso. E antes deles terem comunhão entre eles tinham comunhão com Jesus, irmãos. 1 Coríntios 1:9 vai dizer que Deus nos chamou à comunhão com Jesus. Mateus 18:20 vai dizer que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Está falando de comunhão. Aonde se reúne 2 ou 3 em nome de Jesus, e nós nos reunimos em nome de Jesus para fazer o quê, irmãos? É para ir para uma festa? É para ir para uma balada? Nós nos reunimos para buscar o poder de Deus, para nos enchermos da graça de Deus, sabe? Para que as pessoas conheçam o poder de Jesus. Comunhão. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso nos últimos tempos tem se perdido. Nós não vemos mais ajuntamento de pessoas onde elas se reúnem em comunhão para orar, para buscar, para proclamar o nome de Jesus. Aleluia! E essa comunhão precisa voltar. Essa comunhão precisa voltar, queridos. A comunhão com Deus me leva a ter comunhão com pessoas. A comunhão com Deus me leva a orar com pessoas. A comunhão com Deus me leva a fazer a obra dele com pessoas. A comunhão com Deus me leva a ajudar pessoas. Você consegue entender isso? Mas a falta de comunhão com Deus, queridos, me leva a não ter comunhão com pessoas. A falta de comunhão com Deus me leva a não amar pessoas.
A falta de comunhão com Deus me leva a viver um evangelho solitário, aonde eu acho que eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que receber a minha porção e eu vou embora. Sendo que na verdade Jesus está falando para nós: filhos, ide na comunhão e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vai proclamar o evangelho, porque eu quero acrescentar pessoas todos os dias no meu reino. E isso, queridos, é responsabilidade minha e sua. A comunhão vai alcançar pessoas, vai trazer pessoas para a presença de Deus. Você consegue entender essa noite o poder da comunhão? Você consegue entender o porquê que a igreja primitiva em um dia alcançou quase 3.000 almas para Cristo? Porque eles tinham comunhão, eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, eles estavam no mesmo propósito, irmãos. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, do 6 ao 7. Aqui diz: se nós andarmos na luz, quem é a luz? É Deus. Se nós andarmos com Deus, na presença de Deus, nós vamos automaticamente ter comunhão com pessoas, queridos. Nós vamos ter comunhão um com os outros. Amém, queridos? Agora eu queria falar com vocês sobre o significado da comunhão. O que é a comunhão? No dicionário português, vai dizer que, primeiro, a comunhão é a realização de algo em comum. 2, é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. No dicionário teológico, a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que levam os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Aleluias. Olha a diferença, irmãos. Você consegue entender isso? No grego, comunhão, ela quer dizer, a palavra quer dizer koinonia, né? Que sendo utilizada no sentido de, no grego, a comunhão, a koinonia, ela é usada no sentido de companheirismo, de participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Olha que maravilhoso. Olha como a comunhão é maravilhosa, o significado da comunhão. E muitas vezes nós confundimos comunhão só com um ajuntamento de pessoas, aonde vai realizar um evento, aonde vai fazer algo. Isso é legal, isso é importante para a igreja, essa comunhão de pessoas que se ajuntam para sair, sabe, para ir numa sorveteria, para ir no cinema, isso é bom. Mas eu quero te dizer algo essa noite, não é isso que mantém uma igreja de pé. Aleluia, não é essa comunhão. A verdadeira comunhão que vai manter uma igreja de pé é aquela onde nós somos cheios do Espírito Santo e nós vamos estar juntos no mesmo propósito, em unidade. Não é um caminhando para a direita e o outro para a esquerda, não. É todos caminhando para frente em um só alvo, no mesmo propósito, que é Jesus Cristo. Oh! Aleluia! Com a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o termo koinonia foi inserido no Novo Testamento, aparecendo pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Porque se a gente ler
o 2:42, você vai ver que eles tinham companheirismo, né? Que eles tinham uma participação, eles compartilhavam, eles contribuíam com o próximo e com Deus. A Bíblia vai dizer que eles vendiam tudo o que eles tinham para ajudar aos necessitados. Então a gente vê a koinonia, a verdadeira comunhão, aparecendo pela primeira vez em Atos dos Apóstolos 2:42. Amém, queridos? Explicando como a vida cristã era compartilhada pelos crentes de Jerusalém. E muitas vezes nós não conseguimos viver isso nos dias de hoje. Nós não conseguimos viver essa koinonia. De acordo com a Bíblia, existiam diversas formas de koinonias, que é a comunhão. Ou seja, comunhões que caracterizavam a vida cristã. Que era a koinonia de amizade, a comunhão de amizade, a qual eu falei agora há pouco, né? A koinonia com os pobres, a comunhão com os pobres, a koinonia da fé, a koinonia no Espírito, a koinonia com Cristo e suas obras, e a koinonia com Deus, a comunhão com Deus. Então, existiam esses tipos de comunhão. A comunhão dos cristãos, queridos. Um dos sinais da atuação, presta atenção nisso. Não precisa ninguém perguntar para você se você é cheio do Espírito Santo e você responder que você é. Isso não precisa ser perguntado, porque nós conseguimos enxergar um cristão, se ele é cheio do Espírito Santo ou não, pelas suas ações, pela forma que ela vive e se comporta dentro e fora da igreja. Você entende isso? Porque um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os seus membros. Imagina, quem chegava naquele lugar se alegrava, eles ficavam perplexos, porque aquele povo, eles eram unidos. Eles não precisavam dizer que eles eram cheios do Espírito Santo, porque a forma que eles faziam naquele lugar, a forma de viver o Evangelho de Cristo, já expressava o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Você é cheio do Espírito Santo? É uma pergunta retórica, tá, irmãos? Você é cheio do Espírito Santo? Comece a pensar nas suas obras. Comece a pensar no Evangelho que você está vivendo, que você vai ter a resposta no seu coração agora. Se você é cheio do Espírito Santo ou não. Efésios 2:19 vai dizer assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqueles que recebem Jesus, queridos, como seu único e suficiente Salvador, ele vive uma comunhão que ultrapassa o ajuntamento da congregação. Aqueles que verdadeiramente aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles não vão querer viver só essa comunhão de amizade, de ajuntamento, mas eles vão querer viver uma comunhão a qual eles não vão se conformar em olhar para o lado e ver uma cadeira vazia. Olhe para o seu lado aí. Está vendo essa cadeira vazia? É responsabilidade sua. A comunhão, a verdadeira comunhão da igreja primitiva vai acrescentar pessoas todos os dias.
Mas para isso precisa se levantar um povo que verdadeiramente queiram viver a comunhão da igreja primitiva. Aleluias! Glória a Deus! Aquelas pessoas, eles se reuniam como irmãos. A unidade fraternal, que eu li o significado de comunhão. Fraternal, eles se uniam como irmãos, mantida pelo Espírito Santo, que levam os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Eu vou te falar uma coisa essa noite: se você não se sente um só corpo em Cristo Jesus, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar. A palavra koinonia, ela traz a ideia de cooperação, relacionamento espiritual entre os irmãos, queridos. Cooperação e relacionamento espiritual. Estamos tendo comunhão? Aleluia. A comunhão da igreja primitiva era completa, irmãos. Eles se reuniam em oração, eles se reuniam em súplicas, mas também eles se reuniam para socorrer os necessitados. E muitas vezes nós achamos que socorrer o necessitado, a gente acha que é só na parte financeira. E muitas vezes tem um necessitado do seu lado, esperando que você viva a verdadeira comunhão, em se preocupar, ajudar, lançar uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto. Aleluia. Queridos, é tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade. É tempo de nós mudarmos a forma de enxergarmos o Evangelho. O Evangelho não é para mim. Deus, Ele faz em mim, para que através de mim Ele alcance mais pessoas. Não pode parar em você. Que o seu coração essa noite queime pela comunhão da igreja primitiva em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. A unidade do corpo de Cristo, somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade do corpo de Cristo. Paulo tinha essa compreensão. Marque aí Efésios 4, do 1 ao 7. Você vai ver que Paulo, ele tinha essa compreensão da unidade do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos faz compreender a unidade. Isso é maravilhoso, essa unidade do corpo de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele vai nos fazer compreender. Por isso é necessário termos antes a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, os nossos olhos, eles vão se abrir, e nós vamos começar a enxergar as coisas de uma maneira espiritual. Aleluia. O Espírito Santo nos faz compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais, étnicas, não apenas sentem-se como irmãos, mas eles agem como irmãos. Isso que é legal, a unidade do corpo de Cristo, a comunhão faz isso. São várias pessoas, grego, árabe, bárbaro, que se juntam no mesmo propósito, na mesma missão, na mesma visão. Pessoas de culturas diferentes, que um dia pensavam diferente, que foram criados de forma diferente, que tiveram educação diferente, mas que quando conheceram Jesus, entenderam que tem o mesmo pensamento, a mesma visão, a palavra é uma só, Jesus, Ele é um só, e vivem
na mesma visão, em unidade. Isso que é o interessante da unidade do corpo de Cristo. Isso é fenomenal, irmãos. Pessoas que chegam de toda parte, de toda região, e conhecem Jesus, e começam a pensar da mesma forma, começam a viver da mesma forma, começam a falar palavras da mesma forma. Ou a nossa Bíblia é diferente? Tirando as traduções aí, irmãos, a palavra ela é uma só. A palavra não muda. Aleluias. A igreja primitiva era espiritualmente vinculados num só corpo, pela ação direta do Espírito Santo. A comunhão da igreja agrada a Deus. Você sabia disso? A comunhão da igreja agrada a Deus. Uma igreja que tem comunhão tem o favor de Deus. Deus olha com graça. Em 1 Coríntios 1, do 10 ao 13, Paulo ele adverte a igreja de Corinto pela divisão que havia entre eles. Existia uma divisão naquela igreja, porque uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Pedro e outros falavam que era de Jesus. Que igreja vai crescer dessa forma, irmãos? Não porque eu sou do pastor Antônio Carlos, não porque eu sou do pastor Paulinho, não porque eu sou do pastor Rogério, não porque eu sou da pastora Mag, não porque eu sou da pastora Vivi. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos de Jesus. Aleluias. Que em nome de Jesus, que a sua visão abra essa noite. Nós somos de Jesus. Paulo ele adverte a igreja. Em João 17:11 diz: não ficaria mais no mundo, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha o que Jesus fala na sua oração. Ele fala que ele é um com o Pai, e ele ora para que os discípulos que vão continuar a caminhada. Cadê os discípulos de Jesus aqui? Cadê os discípulos de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus aqui, querido? A oração de Jesus para mim e para você, ao Pai, é que nós sejamos um. A preocupação de Jesus para com os discípulos era que eles fossem um, como Jesus era um com o Pai. Esse foi o pedido de Jesus na oração sacerdotal, querido. A comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, é o relacionamento espiritual de pessoas. Pega isso. A comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, é o relacionamento espiritual de pessoas, sob a ação do Espírito Santo. Você consegue entender a diferença de comunhão, a comunhão de ajuntamento de pessoas, de amizade? A comunhão que nós temos que viver hoje, nos dias que nós vivemos hoje, muitas vezes a gente fala: Senhor, a nossa oração nos últimos meses foi o que, querido? Quem lembra qual foi a nossa oração, principalmente no último mês? Alguém lembra? Pelo Brasil. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, sara a nossa nação. E o que nós estamos fazendo para o Senhor sarar a nossa nação? Se nós não estamos tendo comunhão,
se nós não estamos, sabe, tendo um relacionamento espiritual. Não é só, Senhor, sara a minha nação. É nós juntos entendermos que se nós tivermos comunhão e nós nos ajuntarmos espiritualmente sobre a ação do Espírito Santo, o Senhor, Ele vai abrir os céus e Ele vai mover. Queridos, vamos entender uma coisa: tudo que tem na terra é de Deus, é criação do Senhor. O Senhor, Ele criou tudo, Ele fez tudo. O Senhor, Ele é perfeito. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos entender que nós temos que viver como a igreja primitiva. Nós precisamos voltar a esse relacionamento de pessoas que vai fortalecer e mover o coração de Deus. Aleluias. Oh, aleluias. 1 Coríntios 12:12 vai dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cada membro desse corpo, querido, tem uma função específica. Amém? Cada membro dessa igreja tem uma função específica, mas nós precisamos entender que todos nós trabalhamos pelo bem comum. Aleluia! Temos funções específicas, distintas e muitas vezes diferentes, mas com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Você entende isso? Por isso nos preocupemos uns com os outros, em nos socorrer mutuamente. Se somos uma igreja onde nós entendemos o poder da ação do Espírito Santo, nós vamos sentir a dor dos outros e nós vamos socorrer, vamos nos socorrer mutuamente uns aos outros, e vamos passar pelas dificuldades mais fácil, de uma maneira mais segura, aonde quando um cair, o outro levanta, quando um chorar, o outro sorri, porque não vai ser todos os dias que nós vamos estar no mesmo nível espiritual. Vai ter dia que eu vou estar chorando, mas o pastor Paulinho, ele vai estar sorrindo, e a alegria dele, que transborda no coração dele, vai me contagiar, voltar a sorrir. Isso é comunhão, é nos preocuparmos com o corpo de Cristo. Aleluia! Você está conseguindo entender isso, querido? Nós precisamos preservar a unidade do corpo de Cristo. Glória a Deus. Temos a unidade doutrinária. Eu vou dar só uma pincelada nisso aqui, irmãos. Não pode haver união sem unidade doutrinária. Lucas, ele vai dizer que os cristãos primitivos, eles preservavam a doutrina dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Não era um ensinamento qualquer. Tratava-se do ensinamento do colégio apostólico, constituído por quem? Pelo Senhor Jesus. Era esse os ensinamentos. E qual que é a nossa unidade doutrinária de hoje, irmãos? Cadê a sua Bíblia, querido? Levanta a sua Bíblia aí. Está aí. A sua unidade doutrinária, você não pode fugir disso. Esses são os ensinamentos que nós temos que ter para a nossa vida e que nós temos que passar para os outros. Aleluias. Paulo em Efésios 4:5 ele fala que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Uma só fé que deve ser preservada zelosamente pelos santos.
Está lá em Judas, no versículo 3, do único capítulo do livro de Judas. Nós devemos preservar zelosamente, querido. A fé tem que ser preservada. A unidade na própria comunhão, irmãos. A unidade doutrinária conduz a uma comunhão perfeita. Isso significa que não pode haver genuína comunhão cristã com 2 ou 3 pensamentos teológicos. Amém? Não tem como. Não tem como haver uma genuína comunhão no nosso ministério, nesse tempo, se houver vários pensamentos teológicos. É um só Deus, é uma só palavra. Amém? As seitas, irmãos, elas aparecem quando o indivíduo ou o grupo apresenta uma doutrina contrária aos apóstolos ou aos profetas de Deus. Em Apocalipse 2,14 vai dizer assim, ó: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, dizendo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Em Apocalipse 2,20, no entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinamentos. Presta atenção, irmão. Aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinamentos. Aleluias. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. São seitas que muitas vezes se levantam dentro da igreja para deturpar a comunhão dos filhos de Deus. Se quisermos ser uma igreja, queridos, em uma comunhão perfeita, nós temos que lutar para manter a sã doutrina. Nós precisamos lutar. A heresia, ela causa divisão. Ou quer dizer, a heresia, na verdade, ela já é a própria divisão. Amém? Nós não podemos aceitar isso dentro da igreja, irmãos. Nós não podemos aceitar. Tito 3,10 vai dizer assim, ó: quando aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Nós não podemos negociar. A palavra de Deus, ela é unânime, queridos. E nós não podemos aceitar esse tipo de pessoas que tentam causar divisão, sabe? Que tentam fazer seitas dentro da igreja. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada dia após dia. A palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele precisa ser proclamado todos os dias. Quantas vidas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas Deus tem acrescentado através da sua vida? Se você é uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo e tem comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho certeza que você tem ganhado vidas para Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente está indo para o final, irmãos, estamos encerrando. Eles também mantinham a unidade do partir do pão. Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si, que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a Santa Ceia. Eles também, queridos, mantinham a unidade nas orações. Lucas diz que a comunhão da igreja primitiva tinha como base a oração.
Amém? E com tudo isso, irmãos, quando nós entendemos o que é a comunhão, quando nós passamos a viver a comunhão, aonde nós começamos a procurar pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma visão, que queima o coração em ganhar vidas para Jesus. Quando nós começamos a procurar essas pessoas e nós começamos a se encaixar com ela, o reino de Deus, a obra do Senhor, ela começa a crescer. A comunhão, ela traz benefícios para a igreja. Existem os frutos da comunhão. Aleluias. O primeiro fruto é o temor a Deus. A verdadeira comunhão, ela frutifica, queridos, na vida da igreja, como um todo e na vida do crente. Olha o poder da comunhão. Ela vai frutificar na vida da igreja, e ela vai frutificar na sua vida. Aí eu vou te perguntar o que eu te perguntei lá no começo: o que você vai fazer com o que você está aprendendo? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Porque você não pode dizer que você não tem aprendido, porque essa é uma igreja que se preocupa em ensinar a palavra de Deus. Mas o que você tem feito? O que você vem fazer nos cultos? Qual é o propósito de você estar aqui? O porquê que você está aqui? Será que nós estamos sendo egoístas e pensando só em nós? Lembra aí, uma pessoa agora, você vai lembrar, que precisa de Jesus, que não está aqui. Lembrou? Qual foi o dia que você falou de Jesus para ela? Precisamos colocar a comunhão em prática. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A verdadeira comunhão frutifica na vida da igreja como um todo e na vida de cada crente em particular. Um santo temor a Deus. A Bíblia vai dizer em Atos 2:43 que em cada alma havia temor. E Salomão, ele vai dizer em Provérbios 1:7 que o temor é o princípio da sabedoria. Mais um fruto da comunhão: sinais e maravilhas. Acreditamos que Deus ainda opera sinais e maravilhas entre o povo, mas que para isso ocorra é urgente que vivamos uma perfeita comunhão com o Pai e com cada um de seus filhos. Muitas vezes nós só queremos comunhão com o Pai, né, pastora Mag? Muitas vezes nós só estamos preocupados em ter comunhão com o Pai, mas nós esquecemos de ter comunhão com os filhos do Pai. E eu vou falar uma coisa para vocês: quer agradar o coração de Deus? Tenha comunhão com os seus filhos. Tenha comunhão com os filhos de Deus. Tenha comunhão com os seus irmãos. Aleluia. Mais um benefício da comunhão é o crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida, só tem a crescer. Em Atos 2:47, na parte B, vai dizer: e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
A igreja que tem comunhão é uma igreja que cresce. Ela cresce. Deus, Ele dá o crescimento. Porque Ele se encarrega de acrescentar todos os dias. Mais um, adoração. Aleluias. É mais um fruto da comunhão. A igreja primitiva, ela era também uma igreja de adoração, irmãos. Eles adoravam, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Você sabe o que acontece, irmãos? A igreja primitiva, eles se dedicavam de uma forma sobrenatural a Deus. Quando eles adoravam, eles entregavam tudo que eles tinham. Eles entregavam o seu coração. A igreja que louva a Deus jamais vai deixar de ser reconhecida, até mesmo por seus inimigos, como um povo especial. Uma igreja que adora, irmãos, é uma igreja que vai deixar marcas. Você já imaginou? Você em um nível de adoração power, uma igreja onde todos adoram. Irmão, às vezes a gente vem para a igreja, parece que a gente está aqui obrigado. A gente tem nem coragem de levantar a mão e dar um glória e adorar. É uma igreja fria espiritualmente. Irmãos, eu tenho que vir para a casa do meu pai, e eu tenho que me derramar, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que levantar meus braços, eu tenho que adorar, eu tenho que glorificar, eu tenho que me entregar. Aleluia! Precisamos ser uma igreja que adora, irmãos, em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Eu posso chamar o louvor, pastor, aqui? Eu queria que o louvor subisse aqui, em nome de Jesus, porque nós precisamos voltar ao altar, irmãos, da verdadeira adoração. Aleluia. É hora de voltarmos ao cenáculo. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, xarabacantarabaxi. É hora de voltarmos ao cenáculo, irmãos, e reviver o tempo de refrigério e avivamento. Nós precisamos viver esse tempo de refrigério e avivamento. Aleluias. Nós precisamos viver esse tempo de refrigério e avivamento. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja que cresce. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja que se preocupa com aqueles que não estão aqui. Aleluias. Vivemos um tempo, queridos, aonde Satanás está dando risada da nossa cara e aplaudindo o que nós estamos fazendo, buscando os nossos próprios interesses, buscando as nossas próprias coisas. Eu até vou, mas porque eu quero algo, eu quero que Deus me dê algo. Aleluia. A igreja primitiva, irmãos, todos os dias eles viviam algo novo. Você precisa sair da sua casa entendendo e declarando: Senhor, não é só mais um culto, não é só mais um culto. Eu quero viver o teu sobrenatural naquele lugar. Eu quero ver vidas salvas para o teu reino. Eu quero ver corações sendo alcançados. Eu quero ver pessoas se quebrantando e se derramando na tua presença. Oh, aleluias! Aleluias! Somente uma igreja, quem vai viver o refrigério e o avivamento, irmãos,
é somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo. É uma igreja que experimenta a comunhão com os seus membros. Uma igreja que vive em comunhão, a verdadeira comunhão, ela vai sobreviver a tempos difíceis. E crava algo no teu coração essa noite. É tempo de se voltarmos à comunhão, porque o tempo difícil chegou. Aleluias. A igreja precisa sobreviver. Nós não podemos nos conformar em olhar para o lado e ver uma cadeira vazia. Nós temos que nos levantarmos como igreja, como o corpo de Cristo, em comunhão, em unidade, aonde se baseia na sã doutrina, e ir para cima, querido. Aleluias. O Espírito Santo quer operar em nosso meio. O Espírito Santo quer operar em nosso meio, preste atenção. Mas o Espírito Santo só vai operar se vivermos a verdadeira comunhão. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Aleluias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus Queridos, rapidamente eu queria fazer um convite essa noite. Valores, eu quero. Aqueles que não têm vivido a verdadeira comunhão, Vou regressar. aqueles que entendem que essa noite precisam voltar à essência, a voltar a viver a comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Eu preciso voltar a viver essa comunhão, porque eu quero estar inserido na comunhão da igreja primitiva. Eu queria que você saísse do seu lugar, que eu quero orar por você essa noite. O Espírito Santo, Ele quer operar em você, querido, preste atenção. O Espírito Santo, Ele quer operar em você. Aleluia. Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Eu quero fazer um convite a outro grupo de pessoas. Aqueles que essa noite entenderam e não se conformam e querem viver a verdadeira comunhão a partir de hoje, a comunhão do corpo de Cristo, da igreja primitiva, como os apóstolos. Eu queria que você saísse do seu lugar. Vem aqui na frente, querido, em nome de Jesus. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Olha, eu quero a partir de hoje viver essa verdadeira comunhão, aonde nós buscamos pessoas, nós falamos do Evangelho de Jesus para as pessoas, aonde nós sentimos as dores das pessoas. Cadê você, querido? Sai do teu lugar em nome de Jesus. Senhor, quebra cadeias desse lugar essa noite. Que cadeias sejam quebradas no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos essa noite voltar ao primeiro amor, Pai. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Ao primeiro amor. Louvado seja o teu santo nome, Quero Senhor. voltar a Deus. Glórias te damos essa noite, Pai.
Eu declaro, Senhor, que essa igreja, que o nosso ministério, nós seremos um só corpo em unidade, onde nós viveremos a verdadeira comunhão da igreja primitiva, Senhor. Porque isso nós entendemos que vai trazer crescimento para a tua igreja, vai trazer crescimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração possa queimar em estarmos juntos, em um mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo sentimento, no mesmo alvo. Oh Deus, coloca no nosso coração, Pai, amor por Ti, amor pela Tua palavra, amor por vidas. Deus, que essa noite nós possamos renunciar ao nosso eu, e que nós possamos nos dedicar, Senhor, mutuamente, a viver e fazer a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço essa noite, e eu te agradeço, Senhor, no poder do nome de Jesus. Você pode, querida, aplaudir. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Louvado seja Deus por mais uma noite em que o Senhor trouxe-nos ensinamento, né? Comunhão é o resultado daqueles que, ouvindo a palavra, colocam-na em prática em si mesmo. Comunhão, ela é associada e é identificada na igreja do Senhor desde os primórdios. Uma igreja que não tem comunhão não pode ser chamada de igreja. Nós, quando não temos comunhão uns com os outros, não podemos fazer parte de uma igreja. Não existe isso. Eu sou de uma época, e eu não sou tão antigo assim, tá bom? Eu sou de uma época que nós olhávamos muito mais para o próximo e procurávamos muito mais observar para dentro da igreja os necessitados, de compartilhar às vezes, não dinheiro, mas amor, afeto, compreensão. Passávamos por momentos difíceis, mas havia sempre alguém do lado para sentar conosco e fazer uma oração. Só quem passou por momentos difíceis, e eu posso dizer isso com propriedade, de muitas vezes não ter nem o que comer em casa, e às vezes a gente vê alguém batendo na janela de casa e trazendo uma cesta básica, dizendo: o Senhor falou comigo e eu vim até aqui. De sermos mais sensíveis como igreja e de nos preocuparmos com o interesse do próximo, como a própria Bíblia nos mostra. Vivemos dias em que nós olhamos para nós mesmos, e isso tem acontecido muito. Isso não é só com você, é comigo também. E às vezes precisamos parar, refletir e lembrar da comunhão apostólica. Atos 4:34, se eu não me engano, a Bíblia diz que não havia nenhum deles necessitado dentro da igreja. Por quê? Porque eles, tendo tudo em comum, eles vendiam aquilo que tinham para ajudar o seu próximo. Que muitas vezes na igreja primitiva perderam seus empregos porque aceitaram Jesus, eram lançados fora porque seguiam a Jesus, eram abandonados pelas suas famílias porque seguiam a Jesus. Mas a Bíblia diz que não tinha um só necessitado, eles tinham tudo em comum no amor. Neste momento, meus irmãos, nós vamos ofertar. E toda vez que vamos ofertar, nós pensamos: olha, eu vou levar algo na igreja, eu vou deixar algo na taça, eu vou cumprir uma obrigação. Não. Toda vez que você vem ofertar, você vem fazer a tua oferta de amor ao Senhor. Você nunca deve contribuir por tristeza. Deus nunca precisou do teu dinheiro, Deus nunca vai precisar do seu dinheiro. Tudo que Ele tem, tudo que existe, Ele é o dono, é Senhor. Dono do ouro e da prata é o nosso Deus. Mas quando nós oferecemos, fazemos por amor à nossa igreja, ao que temos aqui, ao privilégio que nós temos aqui. Tudo que você vê, ar-condicionado, como o pastor diz, cadeira estufada, tudo que nós temos neste lugar é a tua oferta, é a tua contribuição, é aquilo que você faz de melhor. E muitos são abençoados dessa forma, amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Levanta a mãozinha assim, ó. Legal, teve gente que não levantou, não foi muito abençoado. Eu fui. Então, quando eu sou abençoado, eu entendo o propósito que eu tenho em ofertar. Eu faço por amor,
porque eu estou sendo abençoado dentro dessa igreja, dentro dessa casa, dentro deste templo. Você que quer ofertar, meu irmão, quer dar seu dízimo, nossos irmãos diáconos estão aí pela nave da igreja. Levanta a sua mão, ele vai até você. Você também pode contribuir com a maquininha, através da maquininha de cartão. Aqui o pastor Marivaldo, ele está ao meu lado. Aqui não tem, mas tem a chave Pix. Se você perguntar ali para o Marivaldo, ele vai te dizer, né? Ele fala para você a chave Pix. Você pode contribuir e você pode trazer o teu dinheiro em espécie através da tua contribuição. Então saia do teu lugar e traga ao Senhor aquilo que você tem de melhor. O amor que você tem ao Senhor não é dado pelo dinheiro, mas o que você faz com o coração na obra de Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue de um Salvador. Vamos orar, amados. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela vida dos ofertantes e dizimistas dessa igreja. Que suas vidas, Pai, possam vir a prosperar em todas as áreas de suas vidas. E que tenham, Pai, cada dia mais aquilo que eles oram. E que possam, Pai, derramar bênçãos sobre vidas necessitadas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana que vem nós, dando continuidade ao estudo que nós temos, falaremos sobre o partir do pão e a ceia do Senhor na igreja apostólica. Então não falte, tenho certeza que será uma grande bênção. Os irmãos que daqui da igreja sede, que ainda não deram o seu nome para a oração de 24 horas, pastor Alex aqui, dá uma levantada na mão, ó. Aqui, você pode dar o seu nome para ele. Nós estaremos orando na meia-noite do dia 30 para meia-noite do dia 1º, até o final do dia 1º. Então dê o seu nome para o pastor Alex e venha participar desta oração. Amanhã, o que nós temos amanhã, igreja? Tem o quê? Abraçando quem? Glória a Deus. Amanhã nós teremos então o nosso Abraçando Missões na nossa igreja sede lá em Cubatão. Você não é nosso convidado, você é nosso convocado. Aqueles que já estão preparados, estão dispostos aí para trabalhar, estão se colocando à disposição, ou podem se colocar à disposição, por favor, não deixe de ajudar. Você quer falar, pastora Tati? Não? Hoje não é dia de domingo, né? Glória a Deus. Pastor, mais algum recado? Amanhã é a partir do meio-dia, né? Já vai estar aberto tudo lá. Então, a partir do meio-dia, irmão, já podemos estar lá. Se quiser almoçar, participar, tem umas igrejas lá, tem uma moça que trabalha comigo que é de uma igreja. Nós vamos ficar no churrasco. Então vai ter churrasco, vai ter um monte de coisa boa. Quem que gosta de comer aqui? Levanta a mão. Irmão, eu senti um ar de hipocrisia quando muitos não levantaram a mão, porque eu sei que crente, ele no mundo bebia, fazia um monte de coisa. Largou isso, o crente come. Já tem até nessas festas, já tem até os 10% da festa, quando sabe que é festa de crente, porque o crente come bastante. Então você pode chegar mais cedo, participar, e teremos uma tarde de adoração e celebração ao Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. Tem ensaio do coral. Quem que vai ficar, Cris? Quem que tem que ficar? Eu não vou estar aqui no Natal, irmão, seria um prazer para cantar. As mulheres, os homens e todos aqueles que vão participar do nosso coral de Natal, fiquem 10 minutinhos, 20 minutinhos aqui após o nosso culto de adoração ao Senhor. Eu queria agradecer ao Ministério de Louvor de Santos que esteve ministrando. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Anderson, obrigado por nos atender mais uma vez, foi uma grande bênção. A todos os irmãos que estão aqui, que Deus abençoe a vossa vida. Vamos orar.
Estenda tuas mãos, levante tuas mãos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, seja engrandecido o teu nome. Te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos por tudo que o Senhor, meu Deus, tem feito em nossas vidas. Como diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e bendirei o nome do Senhor. Por isso te louvamos, Deus, essa noite, por tudo que tens feito em nós, através de nós, pelas nossas vidas. Te glorificamos, Senhor. A cada um, Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor, que aqui está, leva debaixo, Senhor, da tua paz, debaixo da tua bênção, debaixo de tua proteção, Senhor, e dos teus cuidados. Que eles tenham uma noite, Senhor, um final de sexta-feira abençoado e um final de semana glorioso em tua presença. Pai, assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo que alegre diz amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a tua vida.